eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Treze ao 18. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos aprender algo poderoso. Tudo que nós escutamos fora desse livro é mentira. Tudo. Não tem uma verdade absoluta que nós possamos se apoiar e ficarmos firmes se não for esse livro. Tudo mentira. A nossa justiça e a justiça de todos os seres humanos, quando falam como se estivesse falando a verdade, trapo de imundície, diz a Bíblia. Amém? São as outras vozes, porque todas as palavras humanas revelam uma glória humana. Está revelando, porque quando alguém fala, está falando, eu que estou certo. Quando alguém está falando assim para você, me segue. Entendeu? Faça o que eu estou mandando. E tu vai sendo escravo disso tudo, a vida toda, eu também. E a Bíblia diz que isso é seguindo o curso desse mundo. O que o mundo fala. Até os que nossos pais nos ensinaram estão de acordo com os pais deles. E todo mundo no engano. Tudo mentira. Tudo engano. Não é falando para o nosso mal, os conselhos. Mas são conselhos que ficamos apoiados, pendurados em teias de aranha. Como diz a Bíblia no Antigo Testamento. Amém? Então, essa palavra aqui é a palavra do Criador do universo. Verdade absoluta. Tudo perfeito. Toda a obra de Deus perfeita. Todas as palavras do Senhor aqui puras. Que a Bíblia diz que refrigera a alma. Só ela. Para atingir esse homem aqui interior e fazer uma obra, palavra de homem nenhum faria. Só essa aqui. Amém? Não tem várias seitas, várias religiões que é notório, tem problema no mundo? Tem? Tem sofrimento? Está tendo muito sofrimento? Quando tu olha para o teu lado, tu vê? E quando tu olha para você? Também vê? Jamais veríamos se esse livro aqui não fosse revelado. A gente vê o sofrimento dos outros, mas o nosso a gente não consegue enxergar. Mas se existe no próximo, acredite, nós também, porque ele consegue ver os problemas na gente. Só não vê aqui. Ninguém presta, ele presta. As outras opiniões estão todas erradas, a minha não. E vai se metendo falando de coisa que nem sabe, como se fosse um doutor. É assim? E a Bíblia é bem clara. Quando estiver sendo tentado a quê? A pecar. Quando você estiver sendo tentado a pecar, não diga que de Deus está sendo tentado. Porque Deus, a Bíblia é bem clara, verdade absoluta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Deus não faz nada que nos leve a pecar, fazer o que não deve. Amém? E a Bíblia é bem clara. Mas cada um está falando de quem? Então, porque cada um, eu lembro de quem? Do vizinho. Mas o cada um aqui é você, eu. Amém? Porque a gente insiste, o coração é enganoso, a gente sempre lembra de alguém. Mas a Bíblia está falando de você. E de mim também. Amém? Graças a Deus. Mas cada um é tentado quando? Quando atraído, com esse atraído aqui, me lembra daqueles desenhos, quando passava assim, aquele cheiro de comida assim, eles vão flutuando, seguindo. Já viu? Quem já viu? Ó. E vai que vai, voando. Atraído é isso aqui. Amém? Quando atraído e engodado, enganado. Uma ilusão. Que é bom. Que é bom. Está sendo enganado. Amém? Pela sua própria, seu desejo. O nosso. Amém? É aquilo que tu gosta. É aquilo que eu gosto. É aquilo que eu quero. Infelizmente, hoje, na maioria das reuniões que dizem ser cristãs, está acontecendo isso aqui. Há uma tentação vinda de homens, não de Deus, oferecendo aquilo que agrada, é atraído pelaquela mensagem, engodado, enganado e está sendo consumado. Fica lá. Gera morte. Olha que desgraça. Onde um povo que dizem ser cristãos, porque a Bíblia diz, eu não estou falando de mim, não são minhas palavras, a Bíblia diz que nos últimos dias procurariam doutores que falassem segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos, iam procurar eles, então eles oferecem aquilo que o ser humano deseja, mas Jesus veio nos oferecer aquilo que nós nunca queríamos, nem fazemos noção do que era conhecer Deus. Ele agiu. Amém? Amém ou não amém? Tudo isso para nos salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma. Porque nós estamos aqui, mas os nossos já se foram, estão indo alguns e nós também vamos. E essa palavra aqui é ela que permanece para sempre. E quem está em Cristo vai permanecer para sempre. Temos uma alma e a Bíblia diz que a nossa vontade, os nossos desejos, combate contra a nossa alma, ela que machuca a gente, ela que machuca o próximo, nos machuca, e olha como está o mundo. Eles sempre oferecendo o quê? Todo mundo enxerga que o mundo está mal. Tem passeata pela paz. Todos enxergam que o mundo precisa de alguma coisa ou não. Todos sentem a falta de algo para ter paz. E as religiões apareceram todas, oferecendo uma solução que não adiantou. E não adianta. A solução e a resposta está aqui. Jesus. Ninguém vai resolver o problema de um lar onde não existe Jesus. Ninguém vai trazer uma paz para ficar tranquilo, quieto, sem Jesus. Ninguém. Por isso que homem nenhum pode dar e eu não posso me apoiar em homens. Porque maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. É um maldito, porque o homem não pode dar o que uma alma necessita. Teve alguém que desceu e nos conhece. Quem vai conhecer? O coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Quem? Aí ele fala, ele, o Senhor, ele pode, ele esquadrinha os corações para dar a cada um que tiver feito pelo corpo, as suas obras, que ele nos conhece e sabe da nossa necessidade, e a nossa necessidade era receber o perdão dele, a nossa necessidade era ele agir em nosso favor, a nossa necessidade
foi quando ele vai lá na cruz e nos oferece o perdão dele. A Bíblia diz que a fé, não tínhamos, a fé é gerada pela palavra da verdade. Essa palavra da verdade gera fé, essa fé somos gerados de novo. E é o que nós lemos aqui, amém? No 18, o que diz? Segundo a sua vontade, não a nossa, não a tua, não a dele. Segundo a sua vontade, ele nos gerou como? Pela palavra da verdade. Só dá para ser gerado de novo por essa palavra, a palavra da verdade, a Bíblia. Uma verdade que pode sarar a nossa alma, pode curar, amém? Gerados de novo. Se é gerados de novo, a Bíblia está afirmando que eu precisava ser gerado de novo, amém? E daqui já está consumado, sendo gerados de novo pela sua vontade, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para quê? O propósito, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias é claro que o apóstolo Paulo está levando o pensamento deles para o Antigo Testamento. As primícias, as coisas que eles plantavam, agricultura, tudo primeira coisa tinha que ser consagrada a Deus. Consagrada a Deus, era o melhor, tinha que ser para Deus, consagrada a Ele. Primícias das suas criaturas, um povo miserável, desgraçado, odioso, odiando-vos uns aos outros, como a Bíblia diz, agora santos, irrepreensíveis, propriedade do Senhor. As primícias, amém? E e para quê? A Bíblia diz que nós vamos ser tentados, por Deus não. A Bíblia diz que nós vamos ser, mas a Bíblia diz que tem alguém olhando todas as circunstâncias. E a Bíblia diz que mas não tem nenhuma tentação que não seja humana, satisfação da carne. Vão tentar me enganar, vão tentar me atrair, vão tentar gerar o mal em mim e vão fazer de tudo para ser consumado. Só que esses desejos não estão mais na minha alma. Ele me gerou de novo. O meu desejo é fazer a vontade dele. Não é mais o meu desejo trair ele. Mas com os seres humanos que não têm ele, essa tentação aparece. Aparece, mas ele está de olho, porque os olhos dele ele está atento sobre o justo e atento sobre as orações deles. A Bíblia diz. E a Bíblia diz que junto com a tentação vem o escape. Junto vem o escape do eterno. O escape, um livramento. Para isso não acontecer com a minha vida. Para ele não permitir isso tudo, para quê? Para eu não sofrer. Isso é para mim não perder a minha alma. Porque o salário do pecado é a morte, sendo consumado gera morte, morte espiritual, e depois morte eterna, a segunda morte. Ele não quer ver a gente indo para esse lugar. Essa palavra da verdade quer nos salvar. Ele dá o escape todo dia. Quem está, as orações do lado espiritual é conectado. Orando no Espírito, ensino que é falando em línguas, mentira. Orando no Espírito é ligado com o Pai, buscando e pensando nas coisas de cima, conectado com a palavra, firme aqui dentro para tu não pecar. Isso é orar no Espírito, de acordo e viver como o Espírito quer. É uma intimidade, ele se tornou meu Pai. E a Bíblia diz que em Cristo eu tenho acesso a Ele e recebo o que eu preciso para a minha alma. Então, em nome do Senhor Jesus, tem oportunidade ali de qual é o escape? Olha o escape, apartai-vos de toda aparência do mal. Olha o escape aí, apartai-vos de toda aparência do mal. Ele quer me livrar de um caminho que vai me enfraquecer na fé. Ele quer me livrar de algo que vai fazer eu viver como aqueles que não querem a Ele. A aparência do mal é eu achar normal algo hoje que a Bíblia diz que não é. Eu não posso me misturar mais onde eu vou me sujar. Não posso, porque o coração é enganoso.
Às vezes eu estou no meio do lodo e pensando que estou no perfume. Está repreendido esse nome do Senhor Jesus. Ele quer nos livrar, proteger. Então eu não posso achar normal um ambiente que já foi declarado que eu não quero Jesus, e eu ficar no meio como se tivesse tudo bem. Não está tudo bem, porque se você convive assim, é sinal que tu aprecia aquele ambiente também. Isso não é bom para a nossa alma. Ele quer livrar, nos gerou de novo, consagrados a Deus, como aprendemos quarta-feira. Ele é o nosso Senhor, e quer ser o Senhor, porque eu, quando era Senhor da minha vida, que desgraça! É a verdadeira vida, uma vida bela, é uma vida que esteja de acordo com essa palavra. Qual foi? Os irmãos sabem que de 2000 anos para cá, qual foi a vida bela, a vida perfeita que andou aqui na terra? A vida bela, perfeita. E uma só voz, quem foi? Quem? Segundo a Bíblia, é para você e eu andar nas suas pisaduras. Quem quer andar na vida bela? Caminha Jesus, que sofreu como sofreu e disse que o verdadeiro cristão vai sofrer também, e diz que isso é agradável ao Senhor. Agora, cá para nós, só sendo gerado de novo. Porque teve alguém que nasceu pelo Espírito Santo e escolheu, sabe o quê? Foi apresentado a ele, ó, todo esse sofrimento. Aí ele fez assim, começou a caminhar no sofrimento. Só que ele estava de olho na gente. Ele estava de olho na glória do Pai, não nele. E a Bíblia diz que nós temos que negar nós mesmos, se renunciar, carregar a cruz. E com isso eu estou revelando que essa é a vida bela. Vida bela igual do meu Senhor. Que loucura, não é verdade? Que loucura, mas Jesus já subiu. A Bíblia diz que aquele que padeceu na carne, ele, na natureza humana, já cessou do pecado. Já cessou do pecado. Amém? Ele já, o sofrimento por causa do pecado, ele já, então ele não pode mais sofrer. Mas para que nós pudéssemos viver para a justiça. Ele padeceu para que nós pudéssemos viver para a justiça, para Deus. Então, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Sabe o que significa mortos para o pecado? Mortos para o pecado é o sofrimento por causa do pecado não te atinge mais. Você não sente mais culpa na tua alma. Você não sente dor na sua alma por ter escolhido algo. Tu não sente aquela tristeza segundo a carne. Tu não sente mais aquele ódio segundo a carne. Tu não sente aquela mais desilusão segundo a carne. Tu não sente mais isso na alma, aquela inquietação segundo a carne. Tu se alegra. Tu se alegra porque tem uma paciência dentro de você e ela quer fazer a obra dela, e a obra dela é perfeita, a Bíblia diz. Deixa a paciência fazer a sua obra perfeita. Quando nós estamos sofrendo pela causa, olha o processo. Então, quando tu escuta assim, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Agora, várias mensagens de um louvor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão.
Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua. Isso não é o Espírito Santo falando. Isso alegra a carne. Isso é autoajuda. É tudo objetivo. Ele sofreu pelos nossos pecados. É mentira. Que sonho que ele vai restaurar os meus sonhos. Eu completamente fora da realidade dele que eu estava. Eu nunca sonhei com ele, eu nunca sonhei em ser uma nova criatura. Ele que fez a mudança na minha alma. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz que no mundo tereis aflições, como ele teve. A Bíblia diz: mortificai o vosso corpo sobre a terra, mata a tua natureza pecaminosa todos os dias. Mata ela, não mais a tua, mas a dele. Porque a inclinação para a carne é morte e destruição, mas a inclinação para o Espírito, vida e paz. Quem não quer vida e paz? Inclinação para o Espírito. Eu vou fazer assim, me governa. Vida e paz, morte e destruição, dor na alma, aflição e segunda morte, segunda carne. Então, mas ele nos gerou de novo, pela palavra da verdade, é o que a Bíblia diz, gerou de novo, porque a velha criatura, uma podridão, e lá na cruz do Calvário, pela palavra da verdade, esse evangelho, Jesus, amém? Buscando agora não mais os nossos interesses, mas os interesses de Cristo, que vive e reina para todo sempre. Temos uma alma imortal, destinada ao céu ou ao inferno. Todo pecado vem através dos nossos desejos. Toda guerra, toda briga é para satisfação nossa. Por isso que até a igreja se reúne, a igreja está dividida. E muitos irmãos se reúnem, começam as controvérsias, começam as guerras, porque não é a minha vontade, mas é a dele, não a minha. Mas quando se une e é a de Jesus para reinar, há um corpo unido, crescendo na graça e no conhecimento. Porque só um só Senhor dos verdadeiros cristãos, um só Espírito, o Santo, que governa os verdadeiros irmãos, uma só fé que entra, única fé, pela palavra da verdade, a salvação da nossa alma. Só isso, um só Pai, não tem dois pais, não tem dois Espíritos, não tem duas fés, uma, é um. Para crescermos na graça, todo mundo, na unidade da fé. E ele faz essa obra em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor, 8:13, Romanos. Olha o 13. Porque se viver de segundo a carne, qual é o resultado? Morrereis, não é mesmo? Tem como crescer espiritualmente? Tem como ir para o céu? E a carne aqui é a minha vontade, não a vontade de Deus. Amém? Mas se pelo Espírito Santo matar as obras do corpo, quem tem que matar? Nós. Então ela vai chegar para tu fazer a tua? Vai? Aí tu fala o que para ela? Como é que tu mata? Como é que tu mata? Pega a palavra e mata ela. Essa palavra mata. Amém? Amém ou não amém? Colossenses 3:5. Tudo Bíblia, amém, irmão? Porque se não usar a Bíblia, é falar na carne, está repreendido.
3, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, que a Bíblia diz que já, amém, irmão? Fui gerado de novo, ressuscitei com Ele. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, amém? A Bíblia não falta nada, né? Buscai as coisas de cima, aí, buscar as coisas de cima, aí vai me lembrar, a Bíblia quer me lembrar de algo importantíssimo. Jesus está lá. Amém? Ficou melhor agora? Fala assim, ó, onde Cristo está. Então, quando a Bíblia me fala que Cristo está sentado lá, quando fala de Jesus, eu lembro de quê? O que eu lembro? Vem na memória. Antes ele estava onde? Fazendo o quê? Morrendo por mim. Eu lembro de todo o sofrimento dele por mim. Aí a Bíblia está falando assim, agora vai para cima. Ele saiu do túmulo. Está à destra do Pai. Posição de autoridade governando. A destra é isso. Amém, irmão? Jesus, queira ou não queira, está governando tudo. Se as pessoas pensam que estão sob o domínio de si e não vão ter que prestar conta, a Bíblia diz que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Então, quem morreu pensa que acabou, está completamente enganado e que vai ter que se apresentar a Ele. Amém, irmão? Quem morreu e pensando que levou a vida assim, morreu, acabou, é isso mesmo, que não tem nada a ver. A Bíblia diz que pelo pecado, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte existe por causa do pecado. Aí vem o Criador dos céus e da terra e se apresenta, e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando a chance de não ficar na morte. Aí eu escolho ficar, não quero Ele. Mas a Bíblia diz que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Os mortos que pensaram que vão acordar para escutar, tu está condenado. Que desgraça, hein? Amém? E Ele é poderoso e vai fazer isso. Mas primeiro está querendo salvar. Antes de fazer isso. Amém? Ele é Senhor. Louvado seja Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Por quê? Porque já estás mortos. Amém? Como é que Deus vê quem estão em Cristo? O Espírito Santo revelando. Já estáis mortos. Amém, irmão? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou morto, mas estou vivo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí o conselho depois, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, irmão? Tem ira, tem o amor, o ser humano não consegue conciliar isso, mas existe ira de Deus, existe, Deus é amor, mas é uma ira santa, justa para nós, mortos para o pecado, para que pudéssemos viver para Deus, para a justiça, gerados de novo, e vêm as aflições, vão vir por causa de Cristo? A Bíblia diz que sim, que essa é uma graça que foi dada também para todos nós. Então, o que a igreja está precisando escutar? Toda a mensagem da Bíblia foi direcionada ao povo, porque para combater uma mentira, para livrar de algum engano, todas elas. Não tem uma mensagem aqui, até lá em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, porque eles tinham vários deuses, era o Deus da água, o Deus do sol, o Deus de tudo. E a Bíblia vai lá, no princípio Deus criou os céus e a terra, há um único Deus, está falando que tem um único Deus verdadeiro. E toda a revelação, quando pega Abraão e vai agora anunciar o verdadeiro Deus,
Sempre assim, no Novo Testamento a mesma coisa. As cartas foram direcionadas para revelar algo para a igreja, qual era a necessidade dela, tinha um motivo, amém? Por que foi revelada a igreja de Laodiceia? Porque ela pensava que não precisava mais de nada, mas o Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever, Jesus manda avisar que ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, e vocês dizem que não precisa de nada, porque eles leram a carta mesmo, foi revelado para João, e João enviou a carta para ela, para a igreja que pensava que não precisa nada, o Jesus afirma lá na palavra, escrita por João, mas ele deixou um recado aqui para vocês são pobres, cegos, miseráveis, estão nua, do lado de fora, ele está do lado de fora batendo, querendo entrar, porque quando eu leio a epístola, eu penso que Jesus se apresentou lá e falou assim, né? Não, é ele mesmo, mas usou João para escrever e enviar. Hoje, não é diferente. Os fiéis como João existem na terra. E está falando hoje por meu intermédio. Avisando, sabe o quê? Avisando, sabe o quê? Que dá para vencer todas as tentações. Que a Bíblia afirma que tu foi gerado de novo, temos que agir como tal. A Bíblia diz que não tem como, que o mal na minha alma acontece por causa da minha vontade, o que eu permito. Mas essa palavra aqui, toda essa verdade foi revelada para eu não andar mais segundo os meus desejos, mas segundo a vontade de Deus. Então, que seja essa realidade em nossas vidas. Ou eu não quero nunca mais maltratar a minha alma segundo a minha vontade. Eu não quero. Eu quero esperar esse maravilhoso Senhor, quando se manifestar, eu subir com Ele. Ou então morrer em paz, porque estou morrendo nele. Ele não quer salvar 1, 2, 3, quer salvar todos, segundo a Bíblia. E é por nosso intermédio. Ele escolheu o sofrimento para poder nos salvar. E quando eu sigo as pisaduras dele, o que ele escolheu? Eu estou escolhendo a vida digna. Não interessa o que aconteça, mas eu estou no trilho, no caminho da vida bela, digna, decente, com sentido. Fora da vida dele, uma vida corrupta. E ele deixou a Bíblia aqui para nos nortear, a nossa bússola, para não deixar a gente errar o caminho, para a gente entender o mundo espiritual. E quando a Bíblia diz, apartai-vos da aparência do mal, eu saber discernir o que é mal para a minha alma e o que é bom para a minha alma. Se não estiver de acordo com Cristo, é mal. Mas se estiver de acordo com a palavra, vai edificar a minha vida, edificar a vida do próximo. E a Bíblia diz, não estranhe não, se eles estiverem com raiva, não fica surpreso quando eles desdenharem de vocês, quando vocês não se juntar mais com eles. Uma vida diferente, irmão. Eu começo a renunciar àquilo que me separa dele. E quando chega em qualquer lugar, com um propósito, transformar a água em vinho. Transformar a água em vinho. Esse é o propósito de onde eu estou. E assim tem que ser todos. Porque está todo mundo... Quando acabou o vinho, faltou o quê? Faltar o vinho significava faltar a alegria. Acabou a alegria da festa. Sem Jesus, eu vejo todo mundo triste e chorando. Na alma, sofrendo. Dá para enxergar. E passando que não. Mas só Deus sabe quando vem as ventanias. Como é gerada aqui a mudança aqui dentro de uma risada, um ódio querendo matar. É assim mesmo. Mas a Bíblia diz que ele começou a sofrer, foi sofrendo até ser consumado com o mesmo Espírito. Coisa linda, hein? Sabe o que os apóstolos também fizeram? Mesma coisa. Sabe como é que nós vamos caminhando? Igual. Mesma mansidão, mesma paciência, mesmo Espírito.
sabendo para onde estamos indo. As tentações. Aí ele vai alimentando assim, ó, toma o escape. Está dando nessa manhã, para tu não fazer mais a tua, mas a dele, que é vida e paz. Pelos olhos da fé, dá para experimentar essa união com ele. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.